Beleza. Então, eu estou gravando a aula. Já disponibilizei a minha tela. Deixa eu tirar o chat aqui. Beleza. Na aula passada, inclusive ela está gravada, eu mostrei para vocês a definição de banco de dados, por que era melhor usar um SGBD, que seria um sistema gerenciador de banco de dados, do que utilizar um banco de dados em arquivo. Eu mostrei para vocês como que instala um SGBD, nós instalamos o MySQL. Foi instalado do início ao fim, está tudo gravado direitinho. Foi falado também que o sistema, agora eu estou lendo essa parte em amarelo aí, o sistema gerenciador de banco de dados é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. O SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de... A gente vai tentar fazer isso aí, ó, definir um banco de dados, construir o banco de dados, manipular ele, e esse compartilhamento do banco de dados, a gente vai ver que ele é intrínseco ao banco de dados. Vou verificar se eu consigo demonstrar para vocês neste momento. Mais para frente vocês vão ver isso com mais clareza. Então está escrito ali, ó, definir um banco de dados envolve especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados. O que vem a ser esses... Definir o banco de dados envolve especificar tipos. O que vem a ser esses tipos aí? Esses tipos aí, igual eu falei para vocês, um sistema acadêmico precisa da entidade professor e das entidades alunos. Então, eu tenho que especificar um tipo para o professor com sua estrutura e restrições. Eu tenho que definir um tipo de aluno com a estrutura e as restrições. Então, vou tentar definir esse banco de dados. Aí, vamos tentar definir o tipo entidade aluno, tipo entidade professor, por exemplo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, vamos criar um banco de dados. Create schema, é o banco de dados. Aí eu vou colocar, vou chamar de escola. Apply. Quando eu dou um apply aqui, esse aplicativo chamado Workbench, ele tenta conversar com o MySQL e criar, lá, criar o banco de dados escola. Apply. Lá, SQL script was successfully applied to the database. Então, foi com sucesso. Criou aqui o banco de dados escola. Vou ter que colocar ele como padrão. Ficou até em negrito aqui. Ele está sem tabelas, tá certo? Então, olha, eu já criei o banco de dados e eu tenho que definir os tipos. Esses tipos aqui é tipo professor, tipo aluno, é o tipo da entidade que a gente vai armazenar. Então, a gente tem as entidades de professores e as entidades de alunos. Então, vamos definir aqui. A gente vai em tabelas, create table, e eu vou definir aqui a tabela aluno, a entidade aluno. Que mais que tem aqui? As colunas. Definiu. Deixa eu dar um apply aqui. Ele vai criar aluno, cancelar.
Para definir um tipo aluno, eu tenho que definir pelo menos uma coluna. E eu não estou conseguindo definir aqui por algum motivo. Deixa eu cancelar aqui. Don't save. Create table. Estranho. Espera aí, só um pouquinho, gente. Não está aparecendo as colunas aqui. Agora apareceu. Vamos voltar na escola aqui, então. Criar o tipo aluno. Beleza. O aluno, ele tem o código de matrícula dele. Esse código de matrícula, eu vou considerar ele como inteiro. O aluno, ele tem o nome. Eu vou considerar como um varchar de 45, talvez é pouco. Coloca 60, tem gente que tem um nome comprido. Isso aqui, de alguma forma, nós fizemos na aula passada. O RG, eu vou considerar que o RG tem no máximo 20 caracteres, depende do estado. CPF, eu vou considerar que o CPF tem 9, 11 caracteres, é isso que ele tem mesmo. E pronto. Beleza. Vou definir. Quando eu defino a entidade aluno, conforme nós vimos aqui, especificou um tipo. Quando eu especifico a estrutura, que é essa estrutura aqui, a entidade aluno vai ter matrícula, nome, RG e CPF. Especifiquei a estrutura. Restrições dos dados a serem armazenados. De alguma forma, aqui tem restrição. Olha, a matrícula está restrita só em valores inteiros, o nome só pode 60 caracteres, o RG 20 e o CPF 11. São restrições. Outra restrição que a gente vai mais para frente, que eu vou até detalhar um pouco mais, é que este campo matrícula aqui, ele é uma primary key, ele é uma chave. Ele não pode se repetir. Cada aluno ou cada registro que eu tiver neste tipo aluno aqui, vai ter seu único código de matrícula, tá certo? Por isso está marcado aqui como primary key. Outra restrição é NN significa not null. Até apareceu ali agora. Então, se eu flagar essa opção, esse campo aqui ele não pode ser nulo, ele tem que ser preenchido obrigatoriamente. Quando eu coloco aqui AI, que é autoincremento, eu não preciso especificar o valor dele, não. O próprio banco de dados vai incrementando a cada aluno que eu vou inserir na minha base de dados. Nome é obrigatório, então eu coloco not null. RG e CPF, se eu considerar obrigatório, not null. Então, tudo isso aqui são restrições que eu aplico no meu tipo aluno.
Vou aplicar aqui, vou construir. Foi com sucesso dessa vez. Está lá a tabela aluno. Deixa eu verificar aqui se vocês têm alguma pergunta. É porque eu realmente não estava nomeando as colunas, só que eu não estava encontrando lugar para especificar as colunas. Você tem razão, Lucas. Por algum motivo, isso aqui estava assim, ó, e as colunas estavam, eu não estava enxergando, eu estava achando estranho, mas beleza. Bola para frente. Então tá aqui aluno. Então, essa primeira parte de função do sistema gerenciador de banco de dados, que é definir, a gente viu que a gente consegue fazer a definição. A definição ou informação descritiva do banco de dados também é armazenada pelo SGBD, na forma de um catálogo ou dicionário chamado metadados. Metadados significa dados que descrevem dados. Eles não são, assim, dados propriamente ditos daquela aplicação, mas são dados que descrevem outros dados. Então, se a gente for reparar, aqui a gente tem uma base de dados que é do próprio MySQL. E ele armazena os metadados aqui dentro. Então, eu vou olhar aqui, tabelas. Deixa eu ver se eu consigo verificar isso aqui. Achar minhas tabelas aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Esquema, autoincremento. Por exemplo, eu consigo consultar dentro do próprio MySQL quais são os esquemas que eu tenho. Eu tenho o esquema escola, loja, CIS aqui, que é do próprio MySQL, então eu consigo consultar algumas coisas. Esquema, tables. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Eu sei que a loja tem clientes. A escola tem alunos, então eu consigo consultar. Isso aqui é tudo metadados. São dados que especificam os próprios dados que estão lá. Eu consigo achar. Então, o MySQL, quando a gente constrói uma tabela, neste caso aqui a tabela aluno, ele construir um esquema, construir um banco de dados escola. Ele mantém o metadado ali da escola. Construir uma tabela aluno. Então, ele mantém aqui um metadado falando assim, olha, a escola tem uma tabela de alunos, os alunos possuem estes campos com estas características. Então, tudo isso são metadados, dados que descrevem dados. Beleza. A construção do banco de dados é o processo de armazenar os dados em algum meio controlado pelo SGBD. Então, se eu inserir informações, deixa eu fechar isso aqui. Nessa tabela aluno, se eu vier aqui, consultar, apareceu aqui minha tabela aluno, que é essa aqui. Se eu inserir dados, eu estou criando o meu banco de dados, que é essa definição aqui. Construção é o fato de armazenar os dados. Como que eu faria isso? Se eu não me engano, se eu vier aqui em Edit, eu consigo colocar um nome para um aluno qualquer, colocar o nome da minha filha, Gabriela, colocar um RG qualquer, um CPF qualquer.
Eu não sei se salvou de forma. Não, não salvou de forma automática, não. Eu acho que eu tenho que. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver se por essa interface eu consigo fazer inserção. Não salvei por aqui. Vou fazer diferente. Vou fazer assim. Mandar um comando de insert. Não consegui usar ali. Insert into aluno values. Depois eu vou explicar para vocês como que faz isso. Gabriela, o RG. Select, asterisco, from aluno. A inserção não ocorreu com sucesso. Vamos colocar as colunas aqui. Nome, RG, CPF. Ocorreu com sucesso. Beleza, consegui fazer a inserção. Se eu inserir um novo aluno, vou colocar o nome do meu filho agora. Samuel. Vou colocar o CPF. 902. Inserção ocorreu com sucesso também. Vamos consultar. Gente, alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida com respeito a isso? Beleza. Tá, joia. Por enquanto, não. Então, aquele campo que eu tinha definido como autoincremento, vocês podem perceber que eu não insiro ele. Ele é obrigatório, mas como eu coloquei autoincremento, o próprio banco de dados SGB dele vai identificar, olha, esse campo é obrigatório, não foi informado, mas ele é autoincremento. Então, eu vou incrementando ele sozinho, automaticamente, sem precisar que ninguém informe esse valor. Vou acrescentar mais um aqui. Vou colocar meu nome, Douglas. O RG, eu vou colocar mais alguns caracteres.
Aí falou o seguinte, olha, o meu insert, ele não foi com sucesso. E ele deu um erro aqui falando assim, data too long, ou seja, os dados que você colocou em alguma coluna está muito longa, comprida, e neste caso é o CPF. Então, o meu CPF eu tinha especificado que era de tamanho 11, e eu coloquei maior do que 11. Eu não consegui inserir, inclusive se eu fizer uma consulta aqui agora, não foi inserido. Vamos corrigir o tamanho do CPF. Eu acho que agora o tamanho ficou correto. Tá lá em processo. Uma linha, vamos consultar. Beleza, foi inserido. Tá certo, gente? Então vamos lá. Passar para o próximo. Manipulação. Além de construir, que é o fato de inserir o banco de dados, você está construindo a base de dados, você está inserindo informações lá. Você consegue manipular. O que significa manipular? Realizar consultas, recuperando os dados específicos e atualizar os dados que estão lá dentro. E deletar também as informações. Então, eu consigo, no meu banco de dados, que eu vou explicar com mais detalhes como que esses comandos, o que eles significam. Vai ter uma aula somente para isso. Então, eu posso fazer um update from aluno. Eu não lembro se precisa desse from aí. Qualquer coisa eu tiro ele. Set, que é para setar mesmo a informação. Nome igual a Douglas Nunes de Oliveira. Where matrícula igual a 3. Isso aqui pula fora, esse from não tem. Update, uma linha efetivada, alterada. Vou fazer a consulta aqui de novo. E foi mudado. Posso fazer a exclusão. Só um momento, gente. Voltando aqui. Eu não vou fazer exclusão, não, mas vocês sabem que foi definido, foi construído, inserido dados, a gente consegue fazer manipulação dos dados, que seria atualização, consulta e exclusão. E a gente consegue compartilhar os dados entre diversos usuários e diversos programas. Então, um determinado programa pode estar utilizando o SGBD e outro programa do lado pode estar utilizando o mesmo SGBD, atualizando e consultando as mesmas tabelas. Então, eu consigo compartilhar os dados em aplicações diferentes e usuários diferentes. Beleza? A ideia é essa. Já foi dado um exemplo para vocês. Um exemplo um pouco mais elaborado vai ser feito mais para frente. Eu falei para vocês que as informações armazenadas no catálogo é chamado de metadados, que são dados que descrevem os dados do seu sistema, do seu banco de dados. Eu consigo isolar programas e dados, consigo. Por que que eu consigo fazer isso? Os dados, eles existem independente dos programas que os utilizam.
Então, eu posso ter um programa desktop que faz consulta e inserção no banco de dados, e eu posso ter um outro programa web que se conecta no mesmo SGBD e consulta e altera os dados naquele mesmo banco de dados. Então, os dados eles são independentes das aplicações, dos programas. É isso que ele quis dizer aqui. Então, eu consigo isolar programa e dados. Que mais com o SGBD? Isso aqui a gente vai olhar mais para frente, o controle de redundância. Ah, tá. Oferecendo backup e recuperação dos dados. Eu consigo, o SGB dele me fornece isso. Então, eu tenho meu banco de dados aqui chamado escola. Eu consigo, deixa eu ver se é por aqui ou na administração. Administração. Exportar os dados, fazer um backup, no caso. E eu consigo importar os dados, restaurar o backup. Alguns SGBDs mais evoluídos, a gente consegue colocar com que frequência os dados são feitos, ele já faz isso de forma automática, o backup dos dados. E você consegue falar como os backups devem ser feitos. Vamos fazer um backup aqui agora. Eu coloquei aqui o Data Export. Eu escolho qual banco de dados que eu quero fazer o backup. No caso aqui é a escola. Eu escolho quais as tabelas eu quero fazer backup. Eu só tenho uma, é essa mesmo. Que mais? Para onde eu vou fazer o meu backup? Deixa eu escolher um lugar melhor aqui. Acho que eu vou colocar em downloads. Este computador, downloads. Beleza. Que mais? Será que agora é só executar o backup? Não, tem mais coisas aqui. Include create schema. Eu vou incluir a criação do próprio banco de dados. E vou fazer o dump aqui, que seria a exportação do banco de dados. Opa, parece que vai substituir essa tabela, melhor não, essa pasta. Beleza. Vamos lá em downloads. Dump. Vou abrir aqui com o bloco de notas. Não houve a exportação por algum motivo. Verificar o que aconteceu aqui. Olha lá. O dump é da estrutura, ou seja, dos metadados e dos dados. Estranho.
Estranho mesmo. Era para ter feito o dump aqui do banco de dados. Não sei por quê, vou verificar isso depois, aí eu explico para vocês por que está acontecendo isso. E aqui seria um import, para fazer a importação. Eu escolho qual que é o arquivo do dump e faço a importação. Talvez seja por aqui. Start Export. Exportou. Vamos ver aqui. Continua sem nada. Estranho. Tentar uma última vez aqui. É 0 KB. Não sei por qual motivo não está exportando. A gente olha isso mais para frente. Então, ele oferece a opção de backup e recuperação. Que mais? A gente consegue impor restrições e integridade. Eu até falei para vocês sobre restrições com respeito ao tamanho de campo. Integridade aí envolve também aquela restrição a respeito da chave do código de matrícula, que ele é autoincremento e não se repete. Então, aqui fala, isso é conhecido como restrição de chave ou singularidade, né? Essa restrição de chave aqui é aquela chave que eu defini, que foi definido no esquema. Essa chave aqui, matrícula, ela não se repete, ela PK significa primary key, primeira chave. Vamos ver o que mais. Um breve histórico. Aqui está falando assim, quando não usar um SGBD? Alto investimento inicial em hardware, software e treinamento. Quando a gente usa um SGBD,
Geralmente a gente precisa ter uma equipe só para isso, mas nos dias atuais isso não é tão verdade a respeito do custo. Na verdade, a gente reduz o custo, mesmo que seja uma aplicação simples, e a gente baixa um SGBD gratuito, igual o MySQL, então o investimento é baixo. A generalidade de um SGBD oferece para a definição e o processamento de dados. Já teve casos que os dados eram tão simples que eu preferi gravar num arquivo TXT. O esforço adicional para oferecer funções de segurança, controle de concorrência e recuperação de integridade são casos que não devem ser utilizados. Portanto, pode ser mais desejável usar arquivos comuns sob as seguintes circunstâncias: uma aplicação de base de dados simples e bem definida, para as quais não se esperam muitas mudanças. Então, por exemplo, às vezes uma aplicação, em vez de guardar as configurações iniciais do sistema, que quase não são mexidas, muita gente prefere colocar no arquivo texto, né? Quem for desenvolver em Java, tem um arquivo texto lá chamado properties, uma forma de acessar um arquivo lá chamado properties. Geralmente é um arquivo texto, não fica esses dados no banco de dados. Se a gente tiver um requisito rigoroso de tempo real, ou seja, a leitura tem que ser rápida, porque no banco de dados a gente tem que se conectar no banco de dados, essa conexão gasta tempo, fazer a consulta, o processamento da consulta, e quando a gente consulta direto no arquivo, apesar do programador ter que desenvolver um pouco mais, mas se a minha aplicação precisa de tempo de execução, então é melhor criar um arquivo e não utilizar um SGBD. Aí por isso que fala assim, é, requisitos rigorosos de tempo real, ou seja, de acesso muito rápido para alguns programas de aplicações que podem não ser atendidos devido às operações extras executadas pelo SGBD. Essas operações extras costumam gastar um pouco mais de tempo. Sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada, onde um SGBD de uso geral não seria apropriado. E aqui está o resumo, e a gente entraria no conceitos e arquitetura do sistema de banco de dados. Eu vou finalizar a gravação e a aula.